Ela estava grávida, e mesmo assim ele tentava jogar ela à força dentro da carroça. Eu vi o desespero nos olhos dela, aquele tipo de olhar que a gente nunca esquece. Naquele momento, eu tinha duas escolhas: seguir meu caminho ou enfrentar um homem que ninguém naquela região tinha coragem de enfrentar. E o que eu fiz mudou tudo. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem dias que a Terra avisa, não com barulho, não com sinal claro. É uma coisa menor que isso, uma sensação que sobe pela sola da bota, passa pelo corpo todo e pousa no peito como pedra. Você não sabe o que é, mas sabe que é alguma coisa. E aprende com os anos que quando a Terra avisa assim, é melhor escutar. Naquele dia, eu deveria ter escutado mais cedo. Era fim de tarde. Um daqueles fins de tarde que o Cerrado fabrica com capricho. O céu na cor de brasa, o sol se derretendo devagar atrás da linha dos buritis e a luz comprida e amarela que transforma tudo em sombra e ouro ao mesmo tempo. Bonito, de um jeito que machuca. Daquele jeito que só quem passou anos sozinho entende. Porque a beleza, quando não tem ninguém para dividir, dói. Eu vinha da lida. Tinha saído antes do amanhecer, percorrido uns 12 quilômetros de estrada de terra, conferido o gado no pasto do fundo, consertado uma cerca que o touro tinha derrubado 3 dias antes e ainda tinha parado para desentupir o bebedouro que as rolas viviam usando como pouso. Trabalho de sempre, trabalho de quem não tem mais ninguém para chamar. O trovão andava devagar, como costumava fazer no final do dia. Meu cavalo branco, velho de 10 anos, já sabia o caminho de cor. Não precisava de rédea, não precisava de voz. Ele sentia quando era hora de voltar para casa e seguia, pescoço levemente baixado, o passo cadenciado e pesado, como se também carregasse o cansaço da tarde. Ao lado, o faísco trotava no acostamento. Meu cachorro, um vira-lata amarelo com uma orelha em pé e outra murcha, que tinha aparecido magro e ferido na porta da fazenda 3 anos antes e nunca mais foi embora. Não era bonito, não era de raça, não obedecia a nada que eu mandasse, mas era meu. E era o único ser vivo naquela terra que ficava feliz quando eu chegava. A estrada de terra seguia entre 2 murundus de cerrado fechado, com as árvores tortas e encurvadas dos 2 lados, galhos esbranquiçados como osso seco, e a poeira fina e vermelha que o vento levantava em redemoinhos baixos quando passava alguma coisa. Naquele fim de tarde, o vento tinha diminuído. O mundo estava quieto. Quieto demais. Esse foi o primeiro aviso. O cerrado tem uma voz. Quem mora ali sabe. São as cigarras que pulsam o dia inteiro, o canto distante dos pássaros, o barulho do capim balançando, o rumor dos insetos no barro úmido das margens. Não é silêncio, é camadas de som. E quando essas camadas somem de vez, é porque alguma coisa perturbou o equilíbrio. Alguma coisa que não devia estar ali, estava. O faísco foi o segundo aviso. Ele parou de repente. As 4 patas travaram no chão como se alguém tivesse puxado um freio invisível. As orelhas, as 2, a em pé e a murcha, ficaram rígidas, apontadas para frente. O focinho se levantou devagar, farejando o ar em movimentos pequenos e tensos. E então veio o ronco, baixo, do fundo da garganta. O tipo de ronco que ele nunca fazia sem motivo. Eu também senti, não sei como explicar direito. É uma coisa que os anos de campo ensinam sem palavras. Um formigamento na nuca, um estreitamento do olhar, os sentidos se ajustando automaticamente, como quando o corpo percebe perigo antes da cabeça entender. Puxei as rédeas sem pensar. O trovão parou. Ficamos ali, os 3 no meio da estrada de terra, no silêncio pesado daquele fim de tarde dourado. Eu olhei para frente.
A curva da estrada ficava uns 200 metros adiante, onde os buritis se fechavam mais, formando uma espécie de corredor verde escuro que bloqueava a visão. O sol não entrava ali. Era uma das partes da estrada que eu menos gostava. Fechada, abafada, onde o calor empoçava e o ar ficava parado. Não dava para ver o que tinha depois da curva, mas dava para ouvir. Veio de lá o primeiro som, distante, abafado pela distância e pelas árvores, mas era um som que não pertencia àquela hora. Não era pássaro, não era vento, não era o rangido de uma cerca, era a voz humana, alta, rasgada, com aquele tom específico que não se confunde com nenhuma outra coisa no mundo. Desespero. O faísco deu um passo à frente, ainda rosnando baixo, a coluna arqueada de tensão. Eu prendi a respiração por um segundo. Depois, sem que eu tivesse decidido conscientemente fazer aquilo, as pernas apertaram os flancos do trovão e a gente começou a avançar. Devagar no início. O trovão hesitou, como se ele também sentisse que aquilo era diferente. Mas seguiu, sempre seguiu. O cheiro chegou antes da visão, poeira mais intensa do que o normal, levantada por alguma coisa em movimento, e por baixo, misturado, quase imperceptível, um cheiro diferente, mais orgânico, mais humano, o tipo de cheiro que só existe onde existe sofrimento. Eu não sei explicar por que fiz o que fiz a seguir. Não foi coragem. Coragem é uma escolha consciente, fria, calculada. Isso foi diferente. Foi mais antigo que o pensamento. Foi algo que nasceu no fundo do estômago e subiu, subiu, até tomar conta de tudo. Acelerei o passo. Enquanto o trovão avançava pela estrada e a curva dos buritis ia se aproximando, alguma coisa dentro de mim foi se assentando num lugar que eu conhecia bem e que há muito tempo tentava ignorar. Era o mesmo lugar onde a culpa mora. Onde ficam guardadas as coisas que a gente não fez e deveria ter feito. Às vezes em que seguiu em frente quando devia ter parado. Eu tinha 46 anos, tinha enterrado minha mulher, tinha visto meu filho único partir para a cidade e nunca mais voltar do jeito que foi. Tinha passado 3 anos falando mais com o cachorro do que com gente. Tinha aprendido a encarar o silêncio sem medo, a preencher o tempo vazio com trabalho e o trabalho com mais silêncio. Tinha sobrevivido a muita coisa, mas tinha uma coisa que eu não tinha conseguido sobreviver direito, uma coisa que ficou, que parou no meio do peito como espinho que não sai nem vai fundo. Fica, e dói da mesma forma toda vez que você respira fundo. Foi anos atrás, numa tarde parecida com aquela, também estrada de terra, também fim de dia. Tinha escutado algo, tinha estranhado, tinha olhado de longe e visto alguma coisa que não devia estar acontecendo, e tinha seguido em frente. Dias depois, encontraram alguém morto. Eu nunca soube se era a mesma pessoa, nunca tive certeza. Mas também nunca precisei ter certeza para saber o que aquilo significava, porque eu senti, e esse sentimento nunca foi embora. Foi isso que me fez apertar o passo do trovão naquela tarde. Não foi heroísmo, não foi bravura. Foi um homem tentando, tarde demais ou na hora certa, não ser o mesmo que foi antes. O faísco correu à frente, desaparecendo na curva dos buritis. E então veio o segundo grito, mais alto, mais próximo, e eu dobrei a curva e vi. Tem coisas que a gente vê e o cérebro demora um segundo para aceitar. Não porque você não entende o que está na sua frente, mas porque o que está na sua frente é grande demais, errado demais, pesado demais para caber de uma vez só dentro da cabeça de um homem. Então o olho vê e o cérebro trava. Um segundo, só um, mas aquele segundo dura uma eternidade. Foi assim comigo quando dobrei a curva. A cena estava ali, aberta, sem véu, sem piedade. A luz do fim de tarde batia de lado, dura e comprida, iluminando tudo com aquela crueldade específica do sol que está quase indo embora, sem sombra suficiente para esconder o que não devia ser visto. Ele era grande, um homem largo,
de ombros pesados, com o tipo de corpo construído por trabalho bruto e por uma vida inteira de fazer o que quisesse sem que ninguém dissesse não. Usava chapéu de couro escuro, camisa aberta no pescoço e tinha nas mãos enormes e calosas, o corpo de uma mulher. Ela estava grávida. A barriga era grande, daquelas que não deixam dúvida. Não era começo de gravidez, não era coisa que se escondia. Era vida adiantada, pesada, próxima. Era um filho prestes a chegar ao mundo. E mesmo assim, aquele homem a segurava pelo tronco, os braços travados ao redor dela, erguendo-a do chão como se segurasse um saco de milho, empurrando ela em direção à carroça velha que estava parada no acostamento. Ela gritava, um grito que não peço para ninguém ouvir, daqueles que não têm palavra certa para descrever. Não era só medo, era um grito que vinha de um lugar mais fundo que o medo. Era o som de alguém que já entendeu o que está acontecendo e grita assim mesmo, não porque acredita que vai adiantar, mas porque o corpo ainda está vivo e o corpo grita quando está desesperado. As pernas dela se debatiam no ar, as mãos tentavam empurrar os braços dele, arranhar, se soltar, mas não tinham força, ou a força que tinham não era suficiente contra aquilo, e então ela virou o rosto. Não sei se foi por acaso. Não sei se foi instinto. Não sei se foi alguma coisa que ela sentiu. O barulho do trovão parando, o rangido das rédeas, o faísco que já estava rosando no acostamento. Mas ela virou, e o rosto dela encontrou o meu. Aquilo parou o mundo. Eu já tinha visto medo antes. Muitos tipos de medo. Medo de gado bravo, medo de tempestade fechando rápido, medo de cobra no capim, medo de doença que não tem nome. Já vi homem com medo de morrer, e mulher com medo de perder filho, e criança com medo de tudo o que não entende. Mas aquilo não era nenhum desses. Aquilo era diferente. Era o olhar de quem já foi além do medo e chegou num lugar mais sério que isso. Um lugar onde a pessoa já entendeu o próprio destino. E mesmo assim, faz uma última tentativa, não de escapar, apenas de ser vista, de existir por mais um segundo nos olhos de outro ser humano. Era um pedido de socorro silencioso, mais alto que qualquer grito. E durou menos de um segundo, mas durou o suficiente. Eu não decidi descer do cavalo. Meu corpo desceu. As mãos soltaram as rédeas, a perna passou por cima da sela e os pés tocaram o chão levantando um pequeno estouro de poeira vermelha. O chão estava duro e seco sob a sola da bota. O calor ainda irradiava da terra, mesmo com o sol já no horizonte. Meu coração batia, forte, não do jeito acelerado do susto, mas do jeito pesado e profundo de quando o corpo inteiro se prepara para algo que sabe que vai custar caro. O faísco estava na minha frente, parado, rígido, os olhos fixos no homem. O ronco baixo e contínuo que ele emitia era o tipo de som que eu nunca tinha ouvido dele antes. Não era latido, não era aviso, era algo mais antigo que isso. Era o som de um animal que reconhece predador. O homem ainda não tinha me visto. Estava de costas para mim, empurrando ela contra a carroça, tentando dobrar o corpo dela sobre a lateral de madeira podre. Ela resistia, com tudo o que tinha, que não era muito, mas era tudo. Eu dei um passo à frente e falei, solta ela. 2 palavras. A voz saiu mais firme do que eu esperava, mais seca, mais funda. A voz que sai quando a gente não está com medo ainda, mas sabe que logo vai estar. Ele parou. Não soltou ela, mas parou. A cabeça girou devagar. Aquele movimento lento, calculado, de quem não tem pressa porque nunca precisou ter. De quem está acostumado a ser o maior perigo em qualquer lugar onde apareça. Ele me olhou de cima a baixo, com uma calma que era ela mesma, uma forma de violência. E riu. Um riso torto, curto, debochado. O riso de quem já viu coragem morrer antes e achou graça no processo. Isso não é da sua conta, ele disse. A voz era grave, pausada, sem raiva. O que era pior, raiva é emocional. Aquela voz era prática.
Ela chorava agora. A voz dela saía em pedaços, quebrada pelo esforço de respirar, de segurar a barriga, de manter as pernas firmes no chão. Por favor, me solta. Eu não quero ir. Eu tô grávida. As palavras dela caíram no ar como pedra no fundo de poço. Eu não tirei os olhos do homem. Mas eu ouvi cada palavra. E cada palavra foi parar naquele lugar dentro do peito onde ficam as coisas que não se esquecem. Dei mais um passo à frente. Eu disse para soltar. O olhar dele mudou. Não muito. Só o suficiente para quem sabe ler olho de homem perigoso. Ficou mais estreito, mais frio. A calma ainda estava lá, mas por baixo dela alguma coisa diferente se mexeu. Algo que ele ainda estava segurando, mas que estava considerando soltar. Ela tem destino, ele disse mais baixo. Dívida paga, dívida. A palavra pousou no ar entre nós com o peso de algo muito concreto, muito antigo, muito sujo. Eu olhei para a barriga dela de novo. Ela tinha as duas mãos sobre o ventre. Não para empurrar ele, não para se equilibrar, para proteger. Com aquele gesto específico de mãe que existe antes mesmo de a criança nascer, instintivo, desesperado, inútil contra a força de um homem assim, mas feito assim mesmo. Aquele gesto. Aquele gesto foi o que me atravessou de um jeito que as palavras não tinham conseguido. Mulher não paga dívida, eu falei. O silêncio que caiu depois foi diferente de todos os silêncios anteriores. Mais pesado, mais cheio. O vento parou. As cigarras pararam. Até os cavalos e os burros, os dois animais de carga presos à carroça, ficaram imóveis, como se soubessem que qualquer movimento podia romper alguma coisa que não tinha conserto depois. Eu vi a mandíbula dele se fechar. Vi os tendões do pescoço se retesarem. Vi a mão direita se mover, quase imperceptível, em direção à cintura. E eu vi o que estava na cintura. A minha mão foi para a sela do trovão antes de eu pensar. O couro do cabo do facão estava quente do sol do dia. Minha mão fechou em torno dele com uma firmeza que não era coragem, era necessidade. Nem tenta, eu disse, mais baixo do que antes, mais pesado. O faísco avançou meio passo, o ronco saindo mais alto agora, os dentes à mostra. O homem me olhou. Olhou para o facão, olhou para o cachorro. Demorou. Calculando, sempre calculando aquele tipo de homem. E então empurrou ela. Não soltou com cuidado, empurrou. Com aquela crueldade casual de quem descarta, não de quem cede. Ela tropeçou, tentou se segurar na lateral da carroça, escorregou e caiu de joelhos no chão. O grito que ela soltou quando os joelhos bateram na terra seca foi o tipo de som que gruda na memória e não sai mais. Ela ficou ali, de quatro, as mãos afundando na poeira, respirando com dificuldade, a barriga grande pendendo, os cabelos caídos na frente do rosto. Tremia. O corpo todo tremia. E mesmo assim, mesmo naquilo, ela colocou uma mão sob a barriga, protegendo. Levanta, eu falei para ela. Agora. Ela tentou. Os braços vacilaram. As pernas não obedeceram de primeira. O homem deu um passo em direção a ela. Eu me movi. Coloquei meu corpo entre os dois. Ficamos perto o suficiente para eu sentir o cheiro dele. Suor, couro, tabaco e alguma coisa mais funda que cheiro. Alguma coisa que era quase como presença, como o calor que sai de uma coisa que é perigosa por natureza. Ele me olhou debaixo do chapéu. Não com raiva, com registro. Do tipo que homem assim faz quando está arquivando alguma coisa para usar depois. Corre, eu disse sem virar para ela. Agora. Dessa vez ela conseguiu. Ouvi o som dela se levantando, tropeçando, os passos rápidos e pesados na terra seca, vindo na minha direção. Senti quando ela passou por trás de mim. Quando a mão dela se agarrou na minha camisa pelas costas, com uma força que era tudo o que ela ainda tinha. Ela ficou atrás de mim, tremendo, chorando baixo, um choro de quem está tentando parar, mas não consegue, o tipo que vem de dentro e não pede licença. O homem ficou onde estava. Olhou para mim, pro facão na minha mão,
para o cachorro, para ela atrás de mim, os olhos passando de um para outro, lentos, metódicos. Depois cuspiu no chão, ajeitou o chapéu, subiu na carroça com aquela calma que era ela mesma uma declaração de guerra. Mas antes de pegar as rédeas dos animais, virou o rosto para mim uma última vez. O que eu vi naquele olhar não era raiva, era pior, era certeza. Isso não acabou, ele disse, baixo, quase gentil, da forma como se diz uma verdade que não precisa de volume para ser ouvida. A carroça se afastou devagar pela estrada de terra, sumindo na curva dos buritis, levantando uma nuvem baixa de poeira que ficou suspensa no ar quente por muito tempo depois que ele sumiu. E o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente agora. Não era o silêncio vazio de antes. Era cheio, cheio de coisa que tinha acontecido, cheio de coisa que ainda estava por vir. Ela continuava agarrada na minha camisa, continuava tremendo. Ele vai voltar, ela sussurrou. 3 palavras, ditas com o tom de quem não está fazendo uma pergunta, de quem está enunciando uma lei da natureza, algo que ela já sabia antes de mim. Eu não respondi, porque eu sabia que ela estava certa. E enquanto eu ajudava ela a se apoiar, enquanto buscava as rédeas do trovão e pensava em como colocar ela na sela sem machucar a barriga, uma sensação crescia dentro de mim que não era medo ainda. Era pior que medo. Era saber. Saber que eu tinha feito a coisa certa. E saber que fazer a coisa certa naquele lugar, naquele tipo de terra, com aquele tipo de homem, ia ter um preço, e que aquela noite ia cobrar. Eu a coloquei no trovão com cuidado. Não foi fácil. A barriga atrapalhava, as pernas dela mal obedeciam e o cavalo, que nunca tinha carregado outra pessoa além de mim, ficou inquieto por um momento, os cascos batendo no chão, as orelhas rodando. Falei baixo com ele. Aquele tipo de conversa que não tem palavra certa, só tom. Ele aquietou. Subi atrás dela. Coloquei um braço pela frente, não para abraçar, mas para segurar, para garantir que ela não caísse. Ela ficou rígida no primeiro segundo. Depois, devagar, o corpo foi cedendo. Não de confiança, de esgotamento. O faísco correu na frente, como sempre fazia. A estrada seguia comprida e vermelha entre o cerrado que fechava dos 2 lados. O sol tinha sumido atrás do horizonte, mas a luz ainda estava lá. Aquela luz roxa e fina que o cerrado guarda por uns 20 minutos depois do pôr do sol, como se o dia relutasse em ir embora de vez. As sombras das árvores tortas se esticavam pela estrada como dedos. Nenhum de nós falou por um bom trecho. O barulho era só o passo do trovão, o respirar pesado dela, e o canto das cigarras voltando aos poucos timidamente, como se a própria natureza também estivesse se recuperando do que tinha acontecido. Foi ela quem quebrou o silêncio. Meu nome é Conceição, ela disse, baixo, como se tivesse testando se ainda tinha direito de ter nome. Antônio, eu respondi. Ela não disse mais nada por um tempo. Eu também não forcei. Depois, ele vai me matar. Não era drama. Era relato. A diferença entre as duas coisas é que drama tem esperança embutida. O que ela falou não tinha. Não vai, eu disse. O senhor não sabe quem ele é. Não preciso saber. Ela virou levemente o rosto. Não para me olhar, para me avaliar. Tentando entender que tipo de homem dizia esse tipo de coisa nesse tipo de lugar. Geraldo Peixoto, ela falou. Esse é o nome dele. O nome caiu no ar e ficou ali, pesado. Eu conhecia o nome, não pessoalmente. Mas naquelas terras, o nome de Geraldo Peixoto chegava antes de qualquer notícia. Era dono de 3 fazendas, tinha gente sua em 2 cartórios e um braço comprido que chegava até a delegacia da cidade mais próxima. O tipo de homem que nunca precisou responder por nada, porque nunca havia ninguém disposto a fazer a pergunta. O que você devia para ele? Eu perguntei sem julgamento. Meu marido devia, ela disse. Empréstimo de terra.
Ele morreu sem pagar. E o Geraldo disse que a dívida passava para mim. Fiz silêncio. E você ia? Perguntei depois. Eu ia lutar, ela disse. Mas hoje ele não me deu escolha. Ela colocou as mãos na barriga, aquele gesto que eu já tinha visto 2 vezes e que toda vez me atingia igual. 8 meses, ela disse, sem eu perguntar. 8 meses. A criança estava quase pronta, quase no mundo. E o mundo que ela estava prestes a encontrar era esse. Estrada de terra, poeira, um homem que ela não conhecia e um perigo que não tinha ido embora, só recuado. A fazenda apareceu no fim da estrada. Não era grande. Nunca tinha sido. Uma casa de adobe com telhado de barro, 2 quartos, varanda estreita de frente, um galpão ao lado onde eu guardava o equipamento e um cercado pequeno onde o trovão passava a noite. Tinha uma mangueira velha no quintal que minha mulher tinha plantado anos atrás e que continuava dando manga todo ano, teimosa e fiel, sem que ninguém pedisse. A casa estava no escuro, como sempre estava quando eu chegava. Descemos do cavalo. Eu segurei o braço dela para ela não tropeçar nos degraus da varanda. A madeira rangeu sob o peso dos 2. Dentro, acendi o lampião. A luz amarela se espalhou devagar, mostrando a cozinha simples, a mesa de madeira com 2 cadeiras, o fogão, a lenha já frio, as paredes com uma foto desbotada e um terço pendurado num prego. Ela olhou o ambiente com aquele olhar de quem está tentando se orientar num lugar novo, enquanto ainda está com medo de alguma coisa antiga. Senta, eu disse. Vou esquentar água. Ela sentou. Colocou as mãos sobre a barriga e ficou olhando para a mesa. Eu coloquei lenha no fogão. Acendi com um palito, pus a chaleira. Mexia com as mãos, mas pensava com outra parte de mim. Aquela parte que ficou lá na estrada, naquele olhar que ele tinha me dado antes de ir. Aquela certeza tranquila e fria que era mais ameaça do que qualquer grito. Isso não acabou. Não tinha acabado mesmo. Enquanto a água esquentava, eu fui até a janela e olhei para fora. A noite tinha fechado. O cerrado estava escuro, compacto, cheio de sons que eu conhecia de cor. O sapo, o grilo, o vento passando baixo no capim. Mas agora eu ouvia esses sons de um jeito diferente, procurando entre eles o que não devia estar lá. O faísco estava deitado na varanda, mas não dormia. Eu via a cabeça dele erguida, as orelhas atentas, o olho brilhando no escuro. Ele também estava esperando. A chaleira começou a chiar. Eu servi a água, coloquei umas ervas que minha mulher guardava num pote de vidro na prateleira. Erva cidreira, hortelã, e levei a caneca para Conceição sem saber direito por quê. Era o que minha mulher fazia quando alguém chegava abalado. Parecia certo repetir. Ela segurou a caneca com as 2 mãos. O vapor subiu no rosto dela. "O senhor tem família?" ela perguntou. "Tive." Ela não perguntou mais. Entendeu o peso daquela palavra no passado. "Eu não tenho mais ninguém," ela disse. "Minha mãe morreu quando eu era nova. Meu marido se foi faz 4 meses. Não tenho irmão, não tenho parente por perto. Só eu e ele." Ela olhou para a barriga. Desde o começo. Fiz silêncio de novo. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer. O silêncio de quem sabe que algumas coisas não têm resposta certa e que forçar uma palavra nesse momento é pior que nenhuma. A lenha estalou no fogão. Lá fora, o faísco rosnou. Baixo, rápido. Uma vez. E depois ficou em silêncio de novo. Eu e Conceição nos olhamos ao mesmo tempo. Não precisou de palavra. Eu me levantei devagar, apaguei o lampião e fui até a janela olhar para a escuridão lá fora. A noite estava quieta. Quieta demais. Fiquei na janela por um longo tempo. Os olhos foram se acostumando ao escuro lá fora. O cerrado ia tomando forma aos poucos. Os contornos das árvores, a linha do cercado, a silhueta do galpão. A lua estava por trás das nuvens, dando uma claridade fraca e difusa que iluminava sem revelar. O tipo de luz que cria mais sombra do que desfaz. O faísco tinha parado de rosnar, mas continuava acordado.
Eu via a cabeça dele lá na varanda, erguida, imóvel, apontada para a direção da estrada. Conceição ficou sentada à mesa, a caneca esfriando entre as mãos. Não falava, mas eu sentia a presença dela no cômodo. Aquela presença específica de alguém que está tentando controlar o medo e não está conseguindo completamente. Em quanto tempo você conhece ele? Eu perguntei sem tirar os olhos da janela. Geraldo, ela respirou fundo. Ele apareceu logo depois que meu marido morreu. Veio com papel, caneta, conversa de gente educada. Disse que o Valmir tinha assinado uma coisa que eu não sabia, terra em garantia, e que se eu não pagasse, a dívida tinha outro jeito de ser quitada. Eu não perguntei qual era o outro jeito. Não precisava. E você não tinha como pagar. Não tenho terra suficiente. Não tenho gado suficiente. Não tenho nada suficiente para um homem como ele. A voz dela saiu sem amargura. Era pior assim, quando a pessoa já foi além da amargura e chegou na aceitação do tamanho do problema. Quanto tempo ele te deu? Me deu 30 dias. Hoje era o 30º. Eu processei aquilo em silêncio. 30 dias. E ela tinha chegado ao 30º sem saída, sem ninguém, com 8 meses de barriga e um homem que não aceitava não como resposta. Onde você mora? Eu perguntei. Tinha um sítio, uns 8 quilômetros daqui, pelo outro lado da chapada, mas eu saí hoje cedo, quando soube que ele ia mandar buscar. Tentei chegar na cidade. Ela parou. Não cheguei. 8 quilômetros. Ela tinha tentado fazer 8 quilômetros a pé, grávida de 8 meses, para chegar numa cidade onde provavelmente também não tinha ninguém esperando. Algo apertou dentro do meu peito. Dorme aqui essa noite, eu disse. Ela ia recusar. Eu vi o movimento no corpo dela, aquela retração automática de quem foi ensinado a não dever favor a estranho. Não é favor, eu disse antes que ela falasse. É noite fechada, você está no limite, e lá fora tem um homem que disse que ia voltar. Não é hora de orgulho. Ela ficou olhando para mim, depois olhou para o terço pendurado na parede. Tá bom, ela disse baixo. Preparei o quarto que tinha sido do meu filho. Tirei o pó do colchão, botei o lençol menos velho que eu tinha, deixei o lampião pequeno no canto com a chama no mínimo. Ela entrou devagar, olhando o cômodo com aquele jeito de quem está tentando não ocupar espaço demais. Se precisar de qualquer coisa, eu fico aqui fora, eu disse da porta. Ela assentiu, mas antes de eu fechar, ela falou. Por que o senhor parou? Eu fiquei na soleira. A pergunta era simples. A resposta não era. Porque já segui em frente uma vez quando não devia, eu disse. Ela me olhou por um momento. Não pediu explicação. Só assentiu, daquele jeito de quem entende que há histórias que não precisam ser contadas inteiras para serem compreendidas. Fechei a porta. Voltei para a sala, peguei a cadeira e a coloquei perto da janela da frente. Fui até o galpão, peguei o facão e a espingarda velha que ficava pendurada num gancho atrás da porta. Uma boito calibre 12 que eu usava para espantar animal grande que chegava perto do gado. Conferi os 2 canos. Tinha carga nos 2. Voltei e sentei na cadeira. O faísco entrou e deitou aos meus pés. A noite estava lá fora, enorme e quieta. Eu fiquei. Não dormi. Não tentei. O corpo estava cansado do dia, mas a mente estava num estado que eu conheço bem e que não tem cura com travesseiro. Aquele estado de vigília profunda, onde cada sentido está aberto ao máximo, processando cada som, cada variação de vento, cada coisa que poderia significar alguma coisa. O tempo passou devagar, como sempre passa quando você está esperando por algo que não quer que chegue. Por volta da meia-noite, o faísco levantou a cabeça. Eu já estava com a mão na espingarda antes de ele rosnar. O ronco saiu baixo, controlado, diferente do que ele tinha feito na estrada. Mais sério, mais convicto. Fui até a janela. No começo não vi nada. Só o escuro do cerrado e a claridade fraca da lua que tinha saído parcialmente das nuvens. O cercado estava vazio. O galpão escuro. A estrada sumiava na curva e não dava para ver o que tinha além dela.
mas o faísco continuava rosnando. Então eu ouvi, longe, muito longe ainda, mas existia um barulho surdo de cascos na terra seca, mais de um animal. E junto, misturado, o chiado baixo de uma carroça ou de uma caminhonete sem farol, não dava para saber, mas vinha na direção da fazenda. Eu me afastei da janela. Fui até a porta do quarto de Conceição e bati 2 vezes. Leve. Conceição. Um segundo de silêncio. Ela não tinha dormido também. Eu ouço. Ela disse de dentro. Fica quieta. Não acende nada. Sim. Voltei para a janela. O barulho estava mais perto, mais claro. Definitivamente mais de um cavalo. E vozes, baixas, esparsas, o tipo de conversa que se tem quando não se quer ser ouvido, mas também não se tem medo suficiente para fazer silêncio total. Eram pelo menos 3. Eu sabia que podiam ser mais. O faísco estava de pé agora, rígido, os pelos do dorso arrepiados. A espingarda estava na minha mão, o facão no cinto. Meu coração batia no ritmo pesado de quem já passou de medo e chegou em determinação. Mas junto com a determinação veio outra coisa, uma clareza fria e simples. Eu era um homem sozinho, numa casa de adobe, na escuridão do cerrado, com uma mulher grávida num quarto nos fundos e uma espingarda com 2 tiros. E lá fora, no escuro, Geraldo Peixoto vinha cobrar. E ele não tinha vindo sozinho. Tem um momento específico na vida de um homem em que o medo para de ser medo e vira outra coisa. Não coragem. Coragem é uma escolha que se faz antes do perigo chegar. O que acontece quando o perigo já está do lado de fora, quando você já ouve os cascos na terra, já vê o vulto se movendo entre as árvores, quando já não tem mais tempo de escolher? Isso não é coragem. É uma transformação mais silenciosa que essa. É o momento em que o corpo inteiro entende que não tem mais nada a calcular, nada a postergar, nada a negociar. E aí a coisa mais estranha acontece. A gente fica quieto por dentro. Foi o que aconteceu comigo naquela noite. O barulho dos cavalos estava mais perto. Eu contei o que consegui contar pelo ouvido. 3 animais, talvez 4. A carroça não. O que eu tinha ouvido antes devia ser coisa da minha cabeça, ou era outro som do cerrado se sobrepondo. O que vinha agora era só cavaleiro. Gente montada, sem pressa, sem farol, sem nenhuma intenção de se esconder completamente. Porque gente assim não se esconde. Gente assim chega devagar justamente para que você ouça chegando, para que o medo faça parte do trabalho. Eu conhecia essa tática, não de guerra, não de filme, de vida, de anos vivendo naquele tipo de terra, ouvindo aquele tipo de história, vendo aquele tipo de coisa acontecer com outros e agradecendo em silêncio por não ter sido comigo. Até aquela noite, fui até o fundo da casa sem acender nada. No escuro, eu conhecia cada centímetro daquele chão, cada tábua que rangia, cada degrau irregular, cada canto onde o adobe estava mais fraco. Minha mulher tinha andado por aquele chão por 22 anos. Meu filho tinha engatinhado naquele chão. Eu tinha chorado naquele chão, de joelho, na noite em que ela foi embora, e eu fiquei sem entender direito como o mundo podia continuar girando quando uma coisa dessas acontecia. Aquele chão era meu, cada palmo. Fui até a janela dos fundos, uma abertura pequena que dava para o quintal e para a mangueira velha da minha mulher. Ali o cerrado começava logo atrás do cercado, uns 30 metros de quintal aberto e depois o mato fechado e escuro. Se alguém quisesse entrar por trás, teria que atravessar esse espaço. Olhei. O quintal estava vazio. A mangueira balançava levemente no vento que tinha voltado, fraco, morno. Lá no fundo, onde o cerrado começava, estava escuro demais para ver qualquer coisa com certeza. Mas nada se movia. Por enquanto. Voltei para frente. O faísco estava colado na minha perna. O ronco tão baixo agora que eu sentia mais do que ouvia.
Uma vibração que subia pelo chão e chegava até mim como aviso constante. Ele estava me seguindo de cômodo em cômodo, aquela orelha em pé, girando feito antena, calibrando o mundo ao redor. Bati de leve na porta do quarto de Conceição de novo. Ainda estou aqui, ela disse de dentro antes que eu falasse. A voz estava firme, mais firme do que eu esperava. Não tem uma janela no quarto? Eu perguntei baixo. Tem, pequena. Não abre, não olha para fora. Se ouvir qualquer coisa entrando por ali, grita o meu nome e desce para o chão. Entendeu? Uma pausa. Entendi. E reza, eu disse. Não sei por que disse. Saiu. Outro silêncio. Depois. Já tô rezando desde a estrada. Eu quase sorri. Quase. Voltei para a janela da frente. Eles tinham parado. Os cavalos estavam imóveis agora. Ou pelo menos o barulho tinha cessado. Isso era pior do que o barulho. Barulho é movimento, e movimento tem direção. Silêncio pode estar em qualquer lugar. Eu me abaixei levemente, ficando abaixo da linha da janela, e espiei pelo canto do batente. A lua tinha saído mais das nuvens agora, e a claridade prateada iluminava a estrada e o terreiro da frente com aquela luz fria que torna as sombras mais escuras e o espaço iluminado mais exposto. Vi os cavalos. 3. Parados na beira da estrada, a uns 50 metros da porteira. Os cavaleiros desmontados, não dava para ver onde estavam, tinham desaparecido das montarias, o que significava que estavam a pé, espalhados, no escuro. Meu estômago apertou. Gente que desmonta antes de chegar sabe o que está fazendo. Fiquei imóvel por um momento, respirando devagar, deixando os olhos varrarem o terreiro. Havia sombras atrás do galpão. Havia sombras perto da mangueira. Mas essas eram da própria árvore. Eu conhecia o formato delas. Havia uma sombra que não era da mangueira. Perto do cercado do trovão. Parada. Eu olhei para o trovão. Ele estava no canto do cercado, longe daquela sombra, as orelhas rodando, os cascos inquietos no chão. Nervoso, ele sentia. A sombra se mexeu, devagar. Só um passo. Testando. Eu soltei o ar que estava segurando. Levantei a espingarda e abri a janela de uma vez. Pode parar onde está. Eu falei alto, a voz saindo pelo terreiro e indo longe na noite quieta. A sombra parou. Silêncio. Depois veio a voz de Geraldo Peixoto. Não da sombra. Da direção da estrada, mais longe, onde eu não conseguia ver. Antônio? Ele chamou. Como se a gente fosse conhecido de longa data. Como se aquilo fosse uma visita normal. Não precisa ser assim. Do jeito que está, já está bom. Eu respondi. Eu só vim buscar o que é meu. Aqui não tem nada seu. Uma pausa. O vento passou entre nós, trazendo o cheiro do cerrado noturno. Terra, folha seca e aquela umidade que o mato guarda no fundo, mesmo quando tudo na superfície está seco. Você é homem de juízo, Antônio. Eu sei disso. Sei que você entende como as coisas funcionam por aqui. Entrega a mulher. E isso acaba agora. Ninguém se machuca. Ninguém perde nada. Eu não respondi de imediato. Não porque estava considerando, mas porque sabia que cada segundo de silêncio era um segundo em que ninguém se movia. E cada segundo sem movimento era um segundo que eu precisava para pensar. A sombra perto do cercado continuou parada. Havia outra que eu não tinha visto antes, perto do canto do galpão, agachada. Eles estavam tentando me fazer focar na voz enquanto se posicionavam. Eu vi isso, e eles não sabiam que eu vi. Geraldo, eu falei mantendo os olhos nas sombras, mas a voz na direção da estrada. Você sabe o que uma Boito calibre 12 faz a essa distância? Silêncio. Eu tenho 2 tiros. Não vou desperdiçar nenhum. A sombra do galpão parou de se mover. Você está sozinho, disse Geraldo. E nós não estamos. Eu sei disso, eu disse. Por isso eu não vou errar. O que eu disse tinha uma lógica simples e brutal que qualquer homem naquela situação entendia.
Se eu fosse abatido de qualquer jeito, eu ia levar pelo menos 2 deles comigo. E ninguém quer ser aquele que vai na frente. O silêncio durou mais dessa vez. Dentro de mim, o pensamento ia e voltava. 2 tiros. 3 homens, pelo menos. Mais Geraldo. A conta não fechava a meu favor de jeito nenhum. Se eles decidissem avançar todos ao mesmo tempo, de direções diferentes, eu não tinha resposta para isso. E eles sabiam. Mas homem assim sempre calcula risco. E risco inclui quem vai cair primeiro. Foi nesse momento que o faísco latiu. Não o ronco baixo de antes. Um latido alto, rasgado, em direção aos fundos da casa. Eu me virei instintivamente. A janela dos fundos. Alguém tinha tentado pelos fundos enquanto Geraldo me ocupava pela frente. Ouvi o barulho, um rangido de madeira, alguém tentando forçar o batente da janela do quarto de Conceição. E ouvi ela. Antônio! Meu nome na voz dela me moveu antes que qualquer pensamento me movesse. Atravessei a sala correndo. Empurrei a porta do quarto. No escuro vi a janela sendo forçada, o batente cedendo, a madeira gemendo. O faísco já estava ali, latindo furioso contra a parede. Eu não pensei. Cheguei na janela, abri ela de uma vez de dentro, coloquei o cano da espingarda para fora no escuro e atirei para o alto. O estouro foi enorme no silêncio da noite. Um clarão. O cheiro de pólvora encheu o quarto em meio segundo. Do lado de fora, o barulho de alguém caindo, tropeçando, correndo. Xingamento baixo e assustado se afastando pelo quintal. Conceição estava no canto do quarto, agachada no chão, as mãos na barriga, os olhos abertos no escuro me procurando. Tá bem? Eu perguntei, já recarregando. Tô, ela disse. A voz tremia, mas estava inteira. Voltei para a sala. Fui até a janela da frente. Do lado de fora, o barulho de cavalos. Rápido agora, se afastando. Olhei para o terreiro. As sombras tinham sumido. Os 3 cavalos que estavam na beira da estrada já eram só um som distante se perdendo no cerrado. Fiquei na janela por um longo tempo, segurando a espingarda, esperando. O faísco veio sentar ao meu lado. Estava ofegante, mas o pelo do dorso já estava menos arrepiado. Os latidos tinham cessado. O cerrado voltou aos poucos. O grilo, o sapo, o vento baixo no capim. Depois de uns 20 minutos, Conceição apareceu na porta da sala. Ela tinha acendido o lampião pequeno que eu tinha deixado no quarto. A luz da chama batia no rosto dela. Os olhos fundos, a barriga enorme, as mãos que continuavam instintivamente sobre o filho. Me olhou. Eles foram, eu disse. Por enquanto, ela disse. Eu concordei com a cabeça. Não tinha sentido fingir diferente. Ela veio devagar até a janela e ficou do meu lado, olhando o terreiro vazio e o cerrado escuro lá fora. O lampião na mão dela fazia a sombra dos 2 se projetar longa na parede atrás. Você atirou para o alto, ela disse. Sim. Por quê? Você tinha como acertar. Eu fiquei um momento sem responder. Era uma pergunta honesta e merecia resposta honesta. Porque se eu acertasse alguém essa noite, amanhã ia ter mais gente. Com mais motivo. Pausa. Medo segura por mais tempo do que sangue. Ela ficou quieta pensando nisso. E se eles voltarem mesmo assim? Então a resposta muda. Ficamos em silêncio por um tempo. O lampião crepitava levemente. Lá fora, uma coruja cantou longe. No fundo do cerrado, aquele chamado baixo e redondo que ecoa mais do que devia. Meu filho vai nascer, ela disse de repente. Não como pergunta, como afirmação. Como uma coisa que ela estava decidindo em voz alta. Ele vai nascer e vai ter um nome e vai crescer. Não importa o que esse homem pensa que pode fazer. Eu olhei para ela. Havia uma dureza nova no rosto dela. Não raiva, algo mais fundo. O tipo de determinação que nasce quando alguém finalmente entende que não tem mais nada a perder além daquilo que mais importa e decide que aquilo não vai ser tirado. Eu conhecia aquele rosto. Minha mulher tinha feito aquele rosto uma vez, anos atrás, quando o médico disse que ela talvez não sobrevivesse ao parto do meu filho. Ela sobreviveu.
E depois daquele rosto, ninguém mais duvidou dela em coisa nenhuma. Vai nascer, eu disse. Simples, sem enfeite. Ela assentiu. Voltamos para o silêncio, os dois na janela, olhando a noite que ficava lá fora, enorme e cheia, com seus perigos que tinham recuado, mas não ido embora. E eu pensei em tudo que tinha feito naquela tarde e naquela noite. Pensei no olhar que Geraldo Peixoto tinha me dado antes de partir, aquela promessa fria, embrulhada em calma. Pensei nos 3 homens no terreiro, nas sombras que tinham se espalhado antes de recuar. Pensei no tiro que eu tinha dado para o alto e no tiro que ainda tinha na espingarda. E pensei naquele dia de anos atrás, na estrada que eu tinha seguido, no corpo que encontraram depois. Aquele peso, o peso de ter seguido em frente quando não devia, tinha ficado em mim tanto tempo que eu tinha esquecido como era não carregá-lo. Tinha virado parte de mim, como cicatriz que você não vê mais, mas sente quando o tempo muda. E ali, naquela noite, com uma espingarda na mão, uma mulher desconhecida ao meu lado e o cerrado inteiro quieto lá fora, eu sentia aquele peso um pouco diferente. Não tinha sumido, mas estava diferente, mais leve, só um pouco, mas era alguma coisa. A madrugada passou devagar, como madrugada de vigia sempre passa. Eu não sentei, não me permiti. Fiquei na cadeira perto da janela, a espingarda no colo, o faísco aos pés, e deixei as horas escorrerem uma por uma enquanto o cerrado lá fora ia mudando de som. O grilo cedendo espaço para o sapo cedendo para o silêncio fundo das 3 da manhã e depois o silêncio cedendo para o canto dos primeiros pássaros antes mesmo do céu clarear. O amanhecer no cerrado não chega de uma vez. Vem por camadas. Primeiro uma cor roxa muito escura no horizonte, quase indistinguível do negro da noite. Depois um cinza que vai clarificando, e as silhuetas das árvores começam a aparecer, recortadas e tortas contra o céu, que ainda não decidiu que cor vai ser. Depois, o amarelo, fraco e largo, espalhando devagar como mancha d'água em papel. E só então o sol, avermelhado, enorme, subindo devagar como se tivesse peso. Eu vi tudo isso pela janela, e nada mais apareceu na estrada. Não significava que tinha acabado. Eu sabia disso, mas significava que a noite tinha passado, e isso era alguma coisa. Conceição dormiu por umas 3 horas. Eu ouvi quando ela parou de se mexer lá dentro, a respiração ficando mais pausada através da porta fechada. Fiquei feliz por ela. O corpo dela precisava daquilo mais do que o meu precisava de qualquer coisa. Quando o sol já estava 1 palmo acima do horizonte, ela apareceu na porta da sala. O cabelo despenteado, os olhos inchados de quem dormiu pouco e acordou antes de estar pronta, mas estava de pé, e a mão estava na barriga, como sempre. Passou a noite? Ela perguntou. Passou. Ela olhou para a janela, para o terreiro iluminado pelo sol novo, para o cercado onde o trovão já estava acordado e inquieto, pedindo água e comida. O Senhor não dormiu. Não precisava. Ela me olhou de um jeito que dizia que sabia que eu estava mentindo, mas não ia insistir. Fiz café no fogão a lenha. O cheiro preencheu a casa. Aquele cheiro forte e escuro que é talvez a coisa mais honesta que existe num amanhecer de roça. Comi um pedaço de rapadura que tinha na prateleira. Ela comeu também, sem cerimônia, com a fome de quem o corpo está trabalhando por 2. Ficamos sentados à mesa em silêncio por um tempo. Depois eu disse o que precisava ser dito. Você não pode ficar aqui. Ela levantou os olhos do café. Eu sei, ela disse. Ele vai voltar. Com mais gente ou com outra estratégia. Mas vai voltar. E eu não tenho como segurar isso indefinidamente. Eu sei, ela repetiu, sem mágoa, com aquela clareza cansada de quem já pensou nisso antes de eu falar. Precisa chegar na cidade, na delegacia. Ela fez uma expressão que eu entendi, sem ela precisar traduzir. O delegado é amigo do Geraldo, ela disse.
Eu esperava aquilo, mas ouvir confirmado pesou de um jeito diferente. Tem alguém na cidade em quem você confia? Ela pensou. Demorou. O tipo de demora que mostra que a lista é curta. Tem uma mulher, Dona Lourdes, parteira. Me acompanhou desde o começo da gravidez. Ela não tem medo do Geraldo. Fez uma pausa. Ou pelo menos age como se não tivesse. Onde ela fica? Na rua de trás da igrejinha. Casa verde, portão branco. Eu assentei com a cabeça. Fui até o galpão, encilhei o trovão, voltei. Vamos agora, enquanto é cedo, eu disse, antes que ele reorganize. Ela se levantou da cadeira devagar, apoiando as mãos na mesa, o peso da barriga puxando para frente. Pegou o pano que estava com ela desde a véspera. Um embrulho pequeno, quase nada, com o pouco que ela tinha conseguido levar quando fugiu. Na porta, ela parou e olhou para dentro da casa uma última vez. A foto na parede. Ela disse. Quem é? Eu olhei. A foto desbotada sobre o aparador. Minha mulher, jovem, numa tarde de sol no quintal, rindo de algo que eu já não lembrava mais o quê. Do jeito que ela ria, de lado, os olhos quase fechando. Minha mulher, eu disse. Ela era bonita. Era tudo, eu disse. Saímos. A manhã estava limpa e quente. O céu azul fundo, sem nenhuma nuvem. O sol já queimando com força apesar da hora. O cerrado cheirava a terra aquecida e a resina das árvores, aquele cheiro específico que é diferente de qualquer outro lugar do mundo e que, para quem cresceu ali, é o cheiro de casa. Montamos. Ela na frente, eu atrás. O trovão aceitou o peso dos dois sem reclamar. O faísco correu na frente. A estrada de terra estava silenciosa. As poças rasas que tinham ficado de uma chuva de 2 dias antes já estavam secando, a lama vermelha rachando nas bordas. Os buritis balançavam lentamente no topo. Uma garça passou alto, branca contra o azul, indo para algum lugar com aquela certeza tranquila que só pássaro tem. Eu ia com os olhos na estrada, nos lados, nas curvas à frente. A espingarda estava atravessada na sela, visível, não por ameaça, por clareza. Se alguém nos visse, que ficasse claro o que encontraria se tentasse parar. Conceição foi quieta por um longo trecho. Depois, sem olhar para trás. O senhor vai ter problema por causa disso. Já tenho, eu disse. Não, quero dizer, problema de verdade. Ele não vai deixar barato. Você humilhou ele na frente dos homens dele. Eu sei. E mesmo assim, foi lá na estrada. E mesmo assim, ficou à noite. Ela parou. Por que um homem faz isso? Eu fiquei um tempo sem responder. O trovão andava, os cascos levantando poeira fina. Você perguntou isso ontem de outro jeito, eu disse. E o senhor deu metade da resposta. Eu quase sorri de novo. A outra metade, eu disse devagar, é que quando você passa a vida inteira sozinho, você começa a entender o valor de uma coisa pequena. Uma coisa que parece óbvia, mas deixa de ser quando você fica muito tempo sem ela. Que coisa? Fazer a diferença para alguém. Qualquer alguém. Mesmo que seja uma vez, mesmo que custe caro. Ela ficou quieta, processando. Sua mulher, ela disse depois. Faz tempo? 3 anos. Filho? Tem um, na cidade. Distante de um jeito que não é só quilômetro. Ela assentiu devagar, como quem entende que há tipos de distância que a estrada não explica. Entramos na parte da estrada, onde o cerrado fechava mais dos 2 lados, formando aquele corredor de sombra que eu não gostava. O sol mal entrava. O ar ficava parado, abafado, e os sons se fechavam ao redor de um jeito que fazia qualquer coisa parecer mais próxima do que era. O faísco diminuiu o passo. Eu senti antes de ver. Não era o mesmo de ontem, não era presença humana, era outra coisa. O faísco farejava o chão à beira da estrada, andando devagar, o focinho rente à poeira. Para, eu disse baixo. O trovão parou. O faísco tinha encontrado alguma coisa no acostamento. Fui com os olhos até lá. Uma pegada de bota. Fresca.
ainda com a borda definida, o que significava que tinha sido feita depois que o orvalho secou, nas últimas horas. E ao lado, marcas de cavalos, 3 pelo menos que tinham parado ali por tempo suficiente para deixar os cascos bem marcados na terra. Eles tinham passado por ali essa manhã, estavam na nossa frente. Eu processei aquilo em silêncio, a mão apertando levemente as rédeas do trovão, os olhos varrendo a estrada à frente, onde a curva bloqueava a visão. "O que foi?" Conceição perguntou baixo. Ela tinha sentido minha tensão pelo corpo. "Eles passaram por aqui essa manhã", eu disse. "Para a cidade? Ou para esperar em algum ponto entre aqui e lá?" Silêncio. "Tem outro caminho?" ela perguntou. Tinha. Um desvio pelo fundo da chapada, mais longo, mais fechado, que saía num ponto diferente da cidade. Poucas pessoas usavam. Era difícil, cheio de pedra solta e descidas traiçoeiras. Mas eu conhecia cada metro. O trovão ia aguentar. "Vamos mudar de caminho", eu disse, virando ele devagar. Ela não perguntou detalhes, só se segurou melhor na sela e deixou. Pegamos o desvio pela chapada. O sol estava alto quando chegamos na saída do outro lado, onde a estrada de pedra encontrava a terra batida que levava aos fundos da cidade. A chapada tinha sido silenciosa. Só o vento, o barulho dos cascos na pedra e o canto distante de um gavião que nos acompanhou por um trecho voando alto em círculos lentos. A cidade apareceu lá embaixo, pequena e quieta, com seus telhados de barro e suas ruas largas e empoeiradas. A igrejinha branca no centro com a torre que se via de longe. Conceição respirou fundo quando viu. Não de alívio, de algo mais complexo que isso. De quem vê a chegada, mas sabe que chegada não significa fim. "A casa da Dona Lourdes", eu disse. "Rua de trás da igrejinha." "Eu sei o caminho", ela disse. Descemos pela encosta devagar. O trovão era cuidadoso na pedra, escolhendo onde pisava, o pescoço baixo, concentrado. Bom animal, sempre foi. Na entrada da cidade, eu parei. Ela entendeu sem que eu dissesse. "Você não vai entrar", ela disse. "Melhor não. Se ele tem gente aqui, me ver com você dentro da cidade da munição. Você chega mais fácil sozinha, sem chamar atenção." Ela concordou com a cabeça. Desci do cavalo para ajudá-la a descer. Quando os pés dela tocaram o chão, ela ficou parada por um momento, as mãos no ventre, me olhando. "Eu não tenho como pagar o que o senhor fez", ela disse. "Não deve nada", eu disse. "Deve sim." Ela colocou a mão no meu braço por um segundo, levemente, com a delicadeza de quem sabe que o gesto precisa ser pequeno para ser honesto. "Deve sim." Ficamos assim por um momento. O sol batia forte. A poeira fina da rua de entrada estava suspensa no ar. Um cachorro latia longe e a cidade pequena seguia sua manhã sem saber o que tinha acontecido na estrada na véspera. "Vai com Deus", eu disse. Ela assentiu. Deu meia volta. Andou alguns passos. Parou, sem se virar. Como era o nome dela? Sua mulher. Eu demorei um segundo. "Maria", eu disse. Ela ficou parada mais um momento, como se estivesse guardando aquilo em algum lugar. Depois seguiu. Eu fiquei olhando até ela dobrar a esquina e sumir na direção da igrejinha. O faísco ficou ao meu lado, olhando na mesma direção. Depois, olhou para mim. Eu soltei um ar longo e fundo, o tipo que sai quando o corpo finalmente lembra que estava preso. Subi no trovão e virei de volta para a estrada da fazenda. O caminho de volta ia ser longo. E Geraldo Peixoto ainda estava por ali, em algum lugar que eu não sabia, com homens que eu não conhecia e uma conta que ele achava que eu devia. Mas aquela manhã eu tinha feito o que precisava ser feito, e por enquanto era o suficiente. O caminho de volta foi silencioso. Só eu, o trovão e o faísco na estrada vermelha, o sol já alto e pesado, o cerrado dos dois lados quieto naquele silêncio de meio-dia que é diferente de todos os outros, mais denso, mais sério, como se o próprio calor engolisse o som. Eu ia devagar,
Não por cansaço, por atenção. As marcas de cavalo que tínhamos encontrado de manhã ainda estavam na minha cabeça. Eles tinham passado por ali. Podiam estar em qualquer ponto da volta, podiam estar na fazenda esperando, podiam estar em lugar nenhum. Às vezes, homem assim recua, reorganiza, espera o momento em que você baixa a guarda. Esse era o pior cenário. Não o confronto, a espera. O faísco corria na frente sem tensão aparente, o que me dava algum conforto. Ele sentia antes de mim. Se houvesse alguém na estrada, eu saberia pelo cachorro primeiro. Passei pela curva dos Buritis, o lugar onde tudo tinha começado na véspera. A tarde anterior parecia mais distante do que 24 horas. Parecia coisa de outro tempo. Olhei o acostamento onde ela tinha caído de joelhos. A marca ainda estava lá. 2 buracos na terra seca onde os joelhos dela tinham batido. E ao lado, a impressão apagada de mãos abertas, tentando se segurar. Fiquei olhando por um momento. Depois segui. A fazenda apareceu no fim da estrada igual a sempre, quieta, baixa, com a mangueira da minha mulher balançando levemente no quintal. Nada fora do lugar. O trovão entrou no terreiro com o passo tranquilo de quem chegou em casa. Desci, desencilhei, dei água e comida para o cavalo. Fui até a casa, abri a porta. O lampião que eu tinha apagado na hora do perigo ainda estava no mesmo lugar. A caneca de Conceição ainda estava na mesa, com o fundo de chá ressecado. A cadeira que eu tinha puxado para a janela ainda estava virada de frente para a rua. Fiquei parado no meio da sala por um momento. A casa estava vazia do jeito que sempre esteve, mas agora o vazio tinha um formato diferente. Tinha a forma de uma mulher sentada à mesa, segurando uma caneca com as 2 mãos. Tinha a forma de uma luz de lampião no rosto de alguém com medo. Tinha a forma de uma pergunta feita no escuro. Como era o nome dela? Maria. Fui até a foto no aparador. Fiquei olhando para ela por um tempo. Aquele sorriso de lado, os olhos quase fechando, a luz do quintal batendo de canto. Ela tinha uns 30 anos nessa foto. Eu tinha tirado sem ela perceber, com aquela câmera velha que a gente tinha ganhado de presente de casamento e que sumiu não sei quando. Fiz a coisa certa, eu disse para ela. Não em voz alta, só nos lábios. A foto não respondeu, mas o silêncio que veio depois era diferente dos outros silêncios daquela casa. Era um silêncio que pesava menos. Fui até o fogão, acendi, coloquei feijão para cozinhar, sentei na varanda enquanto esperava, o faísco deitado no meu pé, o cerrado lá na frente enorme e quieto sob o sol do meio-dia. Pensei em Geraldo Peixoto. Ele ia voltar. Disso eu não tinha dúvida. Homem com orgulho ferido e poder de sobra sempre volta. A questão era quando e de que forma, e se eu ia ter como me preparar. Pensei nas minhas opções. Eram poucas e nenhuma era boa. Eu podia ir à cidade, mas o delegado era dele. Podia procurar alguém acima do delegado, mas isso levava tempo que eu podia não ter. Podia simplesmente esperar e ver o que acontecia, ou podia fazer o que o homem do campo aprende a fazer quando não tem mais nada a perder e não tem mais ninguém para proteger além de si mesmo. Ficar e estar pronto. O feijão começou a chiar na panela. Eu entrei, mexi, baixei o fogo. E foi nesse momento que o faísco latiu lá fora. Um latido diferente. Não o ronco de perigo. O latido agitado de quando alguém conhecido chegava. Fui até a varanda. Na entrada do terreiro, um cavalo baio parou. E em cima dele, um homem que eu reconheci depois de um segundo. Seu Benedito, vizinho mais próximo, que morava uns 6 quilômetros adiante e que vez ou outra aparecia para trocar semente ou tomar um café. Mas o rosto dele não era de visita de rotina, era de recado. Ele desceu do cavalo sem ser convidado, amarrou o animal no mourão e veio até a varanda com o chapéu na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Antônio, ele disse. Benedito, entra. Ele entrou. Sentou na cadeira que eu indiquei. Recusou o café com um gesto da mão.
o que por si só já dizia que a conversa era séria, porque Benedito nunca recusava café. Eu soube o que aconteceu, ele disse. Todo mundo soube. Eu fiquei quieto. O Geraldo está na cidade. Falando com gente. Ele pausou, escolhendo as palavras. Ele não está com raiva, Antônio. Esse é o problema. Homem com raiva age no calor. Homem frio age na hora certa. Eu sei disso. Ele tem 2 filhos na cidade. Um trabalha no cartório. Benedito olhou para o chão. Disseram que ele vai entrar com processo de invasão de propriedade, que você interferiu num acordo de dívida legítimo. Eu soltei um ar. Acordo, eu repeti. É o que ele chama. Benedito levantou os olhos. Mas isso é o caminho legal. O caminho que preocupa não é esse. Qual é? Benedito ficou em silêncio por um momento. Lá fora, o vento passou no cerrado, balançando a mangueira. Disseram que essa noite ele vai mandar gente diferente, não os peões de sempre. Ele parou. Gente de fora. O estômago gelou. Gente de fora significava gente sem vínculo local, sem rosto conhecido, sem medo de consequência. Quantos? Eu perguntei. Não sei. Benedito colocou o chapéu de volta. Se levantou. Eu não vim te dizer o que fazer, Antônio. Só vim porque você merecia saber. Ficou de pé, me olhando com aquela expressão de homem que cumpriu o que tinha que cumprir e agora vai embora deixar o outro com o peso. Obrigado, eu disse. Ele assentiu. Foi até o cavalo, montou e sumiu pela estrada sem olhar para trás. Eu fiquei na varanda. O cerrado estava lindo naquele fim de tarde. As cores começando a mudar, o amarelo voltando, os pássaros se movimentando nos galhos antes de pousar para o sono. Lindo e completamente indiferente ao que estava por vir. Entrei, desliguei o feijão, fui até o galpão e fiquei olhando para as minhas coisas por um tempo. A espingarda, o facão, uma corda comprida, algumas ferramentas. Pouco, mas o cerrado à noite é diferente de um terreiro aberto. Quem conhece o mato tem vantagem sobre quem não conhece. E eu conhecia aquele pedaço de terra melhor do que conhecia qualquer outra coisa no mundo. Voltei para casa, sentei à mesa e comecei a pensar. Eu passei a tarde toda pensando, não do jeito ansioso de quem não encontra saída, do jeito quieto de quem já aceitou o tamanho do problema e agora está procurando, com calma, o único fio que pode puxar. Sentei à mesa, tomei o feijão simples que tinha feito, comi devagar e deixei a cabeça trabalhar enquanto o sol descia lá fora e o cerrado ia mudando de cor pela última vez naquele dia. Gente de fora. Essa era a variável nova. Peão local tem limite. Tem família na região, tem nome, tem medo de consequência que fica. Gente trazida de longe não tem nada disso. Age sem amarras e age diferente. Não vem para assustar, não vem para negociar, vem para resolver. Eu sabia que ficar dentro de casa era o pior lugar possível. Casa é armadilha quando você está em desvantagem numérica. Paredes de adobe não param bala. Portas de madeira velha não seguram um homem determinado. E janelas dão visão de dentro para fora, mas também de fora para dentro. O cerrado era outra coisa. No cerrado eu conhecia cada vereda, cada baixada, cada ponto onde o mato fechava e onde abria. Sabia onde o chão era firme e onde afundava. Sabia onde a visão alcançava longe e onde 15 metros de distância já eram invisibilidade total. Tinha passado 46 anos andando naquele pedaço de terra. Primeiro com meu pai, quando era menino, depois sozinho, depois com minha mulher nos primeiros anos e depois sozinho de novo. Era meu. De um jeito que escritura nenhuma descreve. Me levantei, lavei o prato e comecei a me preparar. Peguei a espingarda, limpei os 2 canos com um pano seco, recarreguei. Separei mais 4 cartuchos e coloquei no bolso da calça. Peguei o facão, passei a pedra de afiar nele por uns 10 minutos, escutando o som raspado do metal até o fio ficar do jeito que precisava.
Peguei a corda comprida do galpão, enrolei no ombro. Peguei uma garrafa de água, coloquei na mochila de couro que eu usava na lida, fui até a foto da minha mulher. Fiquei olhando por um tempo. Não sei como essa noite vai terminar, eu disse para ela, em voz alta dessa vez. Mas sei que fiz o que você teria querido que eu fizesse. O sorriso dela na foto era o mesmo de sempre. De lado, os olhos quase fechando. Aquele sorriso que ela tinha quando estava genuinamente feliz, sem esforço, sem pose. Era uma tarde de sol no quintal e ela não sabia que eu estava tirando a foto. E por isso saiu assim, real, inteira, verdadeira. Eu tinha vivido 3 anos olhando para aquele sorriso e sentindo o vazio. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, olhei para ele e senti outra coisa. Não o vazio, algo mais parecido com presença, como se ela estivesse de algum jeito naquele cômodo, naquela luz morta de lampião, naquele silêncio que o cerrado fazia lá fora. Cuida de mim, eu disse. Saí. A noite estava chegando rápido. O céu, no poente, ainda guardava uma faixa alaranjada fina, mas o leste já era roxo escuro, e as primeiras estrelas apareciam tímidas sobre o cerrado. O ar tinha esfriado um pouco. Não muito, nunca muito naquela época do ano, mas o suficiente para sentir a diferença na pele depois do calor do dia. Fechei a casa. Não tranquei. Não tinha sentido trancar. A porta não ia segurar nada. Só fechei, como quem fecha uma coisa que pode não encontrar do mesmo jeito quando voltar. Levei o trovão para o fundo do cercado e abri o portão de lá, deixando ele solto no pasto de baixo. Se a noite ficasse feia, eu não queria ele preso num cercado pequeno, sem saída. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e escuros quando eu tirei o cabresto como se soubesse. Vai, eu disse. Fica no fundo. Ele ficou parado por um momento. Depois virou e caminhou devagar para o pasto, sumindo no escuro. O faísco estava do meu lado. Você fica aqui, eu disse para ele. Ele me olhou. Fica, eu repeti, firme. Ele se sentou. Mas os olhos não saíram de mim enquanto eu me afastava. Entrei no cerrado pelo fundo do quintal, passando por baixo da mangueira da minha mulher, que estava carregada de frutos pequenos, ainda verdes. A sombra dela no chão era larga e torta à luz das primeiras estrelas. Passei por baixo, senti o cheiro das folhas, aquele cheiro adocicado e verde que ela tinha o ano todo, e continuei. O mato me engoliu em 30 passos. Dentro do cerrado à noite é uma experiência que não tem tradução para quem não viveu. É escuro de um jeito que a cidade não conhece. Não o escuro relativo de rua sem poste, mas o escuro absoluto de copa fechada sem lua. Você vê as mãos se você as colocar na frente do rosto. Você não vê mais nada, mas ouve tudo. O grilo em camadas, próximo e distante ao mesmo tempo. O sapo que chama do brejo lá embaixo, o barulho seco de uma folha caindo, o vento passando alto nas copas, mas não chegando até o chão, o estalo de um galho seco que some sem explicação no escuro a 10 metros de distância, e você para e espera, e é só o cerrado respirando. Eu me posicionei num ponto que eu já tinha escolhido na cabeça durante a tarde. Um barranco baixo coberto de moita que ficava a uns 40 metros da casa, com visão aberta para o terreiro da frente e para o acostamento onde a estrada chegava. Ali eu enxergava sem ser visto, ouvia sem ser ouvido e tinha o mato denso para trás, caso precisasse recuar. Me abaixei na moita, coloquei a espingarda no chão ao lado. Fiquei quieto e esperei. Eles chegaram por volta das 10 da noite. Sem barulho de carroça dessa vez, sem cavalos. Vieram a pé pela estrada, o que confirmava o que Benedito tinha dito. Gente diferente, gente que sabia o que estava fazendo. Cavalos fazem barulho. Passos na terra seca também fazem, mas muito menos. E se você sabe onde pisar, faz quase nada. Eu os ouvi antes de vê-los, não o som deles em si. O som do que eles perturbavam.
Os grilos que paravam de cantar no ponto por onde passavam, como uma onda de silêncio que se movia na minha direção. Contei pelo silêncio, 4 pontos diferentes. 4 interrupções no canto dos grilos, espaçadas, vindo de ângulos diferentes. Eles tinham se espalhado antes de chegar perto. Um pelo lado direito da estrada, um pelo esquerdo, um direto pela frente e um, o que mais me preocupou, pelo fundo na direção do quintal. Conheciam o serviço. Eu fiquei absolutamente imóvel. A respiração saía lenta pelo nariz, devagar, controlada. O coração batia forte, mas regular. Não acelerado de pânico, apenas acelerado de presença, de estar completamente vivo naquele momento de um jeito que a rotina nunca permite. O que veio pela frente chegou perto o suficiente para eu ver a silhueta quando atravessou o terreiro iluminado pelas estrelas. Alto, largo, chapéu baixo. Parou na porta da casa, testou a maçaneta, empurrou. A porta abriu, entrou. O segundo veio pela lateral. Parou perto do galpão, olhando ao redor, com aquela postura de quem está cobrindo o espaço, enquanto o outro trabalha dentro. O terceiro estava na beira da estrada, mais recuado, vigia. O quarto eu não via, estava nos fundos. Fiquei quieto. Deixei o primeiro sair de dentro da casa. Ele saiu depois de uns 2 minutos, e mesmo a essa distância, eu via na postura dele que tinha encontrado a casa vazia. Ele fez um gesto para os outros. Então veio a voz. Geraldo Peixoto saiu da escuridão da estrada como se tivesse estado ali o tempo todo, o que talvez tivesse. Entrou no terreiro devagar, as mãos para os lados, o chapéu de sempre, a calma de sempre. Antônio, ele chamou. A voz ecoou no terreiro vazio. Eu sei que você está por aí. Fiquei quieto. Você é um homem de juízo. Ele continuou, andando devagar pelo terreiro, os olhos varrendo as bordas. Sempre foi. Eu perguntei sobre você na cidade. Sei quem você é. Sei que perdeu sua mulher. Sei que seu filho foi embora. Sei que você carrega esse pedaço de terra sozinho faz anos. Ele parou no meio do terreiro. Eu não tenho raiva de você, ele disse. Você fez o que achou certo. Eu entendo isso. Mas você tomou algo que era meu. E isso precisa ser acertado. O silêncio caiu. Eu olhei para a espingarda no chão ao meu lado. 2 tiros. 4 homens mais Geraldo. A conta continuava não fechando. Mas eu tinha a noite do meu lado, e o mato, e 46 anos de conhecer aquele chão. Sai da moita, Antônio, ele disse mais baixo. Não precisa ser do jeito feio. Ele sabia onde eu estava, ou achava que sabia. Peguei uma pedra do chão ao meu lado. Tinha separado algumas durante a tarde prevendo isso, e joguei forte para a esquerda, longe de mim, na direção do galpão. O barulho da pedra batendo na madeira foi seco e alto no silêncio. Os 2 homens do lado correram para lá. Geraldo virou, e eu me movi. Saí da moita pela direita rápido e baixo, contornando o terreiro por dentro do mato, me aproximando do homem que estava na beira da estrada. O vigia. Ele estava olhando para o galpão, distraído pelo barulho. Cheguei perto o suficiente. Deita no chão. Eu disse na orelha dele, o facão frio no pescoço. Ele travou. Depois foi descendo devagar. Grita e o próximo não é aviso. Eu disse. Ele ficou quieto. Amarre não é complicado quando você passou a vida amarrando animal. A corda que eu tinha trazido resolveu em menos de 1 minuto. Voltei para o mato antes que os outros percebessem. Geraldo ainda estava no terreiro, olhando ao redor, a calma começando a rachar nas bordas. Onde está o Mário? Ele chamou para os outros. Ninguém respondeu. Eu joguei outra pedra, dessa vez para o lado oposto. Os 2 que tinham ido para o galpão se separaram, um indo para cada lado, tentando cobrir mais espaço. O que me deu o que eu precisava. Um de cada vez, longe do outro. O que ficou mais próximo de mim passou a 3 metros da moita onde eu estava agachado, varrendo o escuro com os olhos. Não me viu. O cerrado era meu. Saí por trás. Foi mais difícil dessa vez. Ele era mais atento.
Sentiu alguma coisa antes que eu chegasse. Começou a virar, mas eu era mais rápido naquele terreno e o cotovelo chegou antes da virada terminar. Ele caiu sem barulho significativo. Amarre. Mato. 2. O quarto, o que tinha ido pelos fundos, ainda estava desaparecido. Esse era o que me preocupava. Geraldo estava com a postura diferente agora. A calma tinha ido de vez. Ele girava no terreiro, os olhos tentando alcançar o escuro nas bordas, a mão perto da cintura. Você está cometendo um erro muito grande, ele disse alto, mas a voz tinha perdido aquela textura de quem controla a situação. O terceiro homem ainda estava por ali. Eu o via se movendo nervoso perto do galpão, sem ter clareza do que estava acontecendo, sem entender onde os outros tinham ido. Foi quando o faísco latiu, lá dos fundos, um latido raivoso, alto, seguido de um grito humano. O quarto homem que o cachorro tinha encontrado antes de mim. Eu tinha dito para o faísco ficar. Ele não tinha ficado. Nunca obedecia nada mesmo. O terceiro homem correu para os fundos na direção do barulho. Geraldo ficou sozinho no terreiro. Eu saí do mato. Entrei no terreiro pela lateral, a espingarda na mão, a voz saindo firme e seca no silêncio da noite. Geraldo, ele virou, me viu, viu a espingarda. Ficamos parados, os dois, no meio daquele terreiro iluminado só pelas estrelas, a casa escura atrás de mim e o cerrado escuro atrás dele, o vento passando entre nós, carregando o cheiro de terra seca e folha quente. Aquele segundo durou muito. Eu vi o cálculo no rosto dele, vi ele procurar a saída, procurar a vantagem, procurar o ângulo. Era o que homem assim sempre fazia. Nunca parava de calcular, nunca parava de procurar como virar a mesa. Mas não tinha como virar dessa vez. Acabou, eu disse. Ele me olhou, ainda com aquela dureza nos olhos. Mas debaixo da dureza havia alguma coisa que eu não esperava encontrar. Não era medo, era algo mais parecido com cansaço. O cansaço de um homem que passou a vida inteira forçando o mundo a dobrar na sua direção. E que pela primeira vez em muito tempo encontrou algo que não dobrou. Você não vai atirar, ele disse. Não quero, eu disse, mas vou se precisar. A diferença entre as duas coisas era tudo. Atirar porque quer é uma escolha fácil. Atirar porque precisa é uma escolha que fica na consciência de um jeito diferente. E homem que conhece essa diferença e diz assim: não está ameaçando, está informando. Ele entendeu. A mão que estava perto da cintura foi descendo devagar, longe do metal. Do fundo da propriedade veio o barulho do faísco ainda latindo, e depois a voz do terceiro homem chamando pelo Geraldo com um tom que já não era de soldado. Era de alguém que estava com medo e queria ir embora. Geraldo ficou me olhando por um longo momento. Você vai se arrepender disso, ele disse. Mas a voz tinha mudado. Não era mais promessa. Era quase uma pergunta. Já me arrependi de muita coisa nessa vida, eu disse. Dessa não vou me arrepender. Ele ficou parado mais um tempo. Depois ajeitou o chapéu. Virou as costas. Caminhou em direção à estrada com aquele passo lento e pesado, sem correr, sem se curvar. Até no recuo ele precisava manter alguma coisa. Vai chamar seus homens quando sair, eu disse. Ele parou sem virar. Deixa eles irem, eu disse. Não preciso de troféu. Uma pausa longa. Mário, ele chamou. Voltem. Os barulhos nos fundos foram se aproximando. O faísco veio na frente, satisfeito consigo mesmo, a língua para fora. Atrás, o terceiro homem arrastando o quarto que mancava levemente, e dos lados do galpão, os dois que eu tinha amarrado vieram sendo soltos pelos outros. Eu fiquei parado no terreiro, a espingarda apontada para o chão, enquanto eles se reorganizavam e sumiam pela estrada. O barulho dos passos foi diminuindo, depois sumiu. O cerrado voltou. As camadas de som se recompondo uma por uma, como água que volta a preencher um espaço. O grilo primeiro,
depois o sapo, depois o vento baixo no capim. Eu fiquei parado no terreiro por um longo tempo, sozinho, a espingarda ao lado do corpo, o céu cheio de estrelas acima, a mangueira da minha mulher balançando levemente no quintal. O faísco se sentou ao meu lado e ficou olhando o mesmo que eu olhava. O escuro da estrada onde eles tinham sumido. Não dormi naquela noite, não por medo, por alguma outra coisa que eu não soube nomear direito. Uma espécie de estado suspenso que o corpo entra quando passou por muita coisa em muito pouco tempo e ainda não processou tudo. Fiquei na varanda até o amanhecer, o faísco no meu pé, olhando o cerrado ir clareando devagar. E pensei em Geraldo Peixoto, que ia acordar no dia seguinte e ia ter que decidir se o custo de continuar era menor do que o de parar. Não tinha certeza do que ele ia escolher, mas sabia que a conta tinha mudado. E contas que mudam, às vezes, mudam de vez. Pensei no delegado que era amigo dele, e nos filhos que trabalhavam no cartório, e em como o poder naquele tipo de lugar funciona em camadas que não se desfazem numa noite. Sabia que isso não tinha terminado de um jeito limpo e arrumado. A vida não funciona assim. Ia ter consequência, ia ter briga legal talvez, ia ter pressão de algum tipo, mas também sabia de outra coisa. Conceição estava em segurança por aquela noite. Estava com a dona Lourdes, numa casa verde com portão branco, longe da estrada. E o filho que ela carregava, aquele menino ou menina que chegava em 8 meses de mundo e ainda não sabia nada sobre dívidas e sobre homens como Geraldo Peixoto. Esse filho ia nascer. Isso não resolvia tudo, mas era real, era concreto, era a única coisa que de fato importava. O sol começou a aparecer no horizonte, avermelhado e enorme. Eu me levantei da cadeira da varanda, espreguicei os ossos que protestaram do jeito que protestam quando você tem a idade que eu tenho e passa a noite sentado, e fui até o quintal. Parei embaixo da mangueira. As mangas pequenas e verdes balançavam lentamente nos galhos, pesadas, cheias de uma promessa que elas iam cumprir independente de qualquer coisa. Porque mangueira não sabe o que é desistir, não sabe o que é medo, não sabe o que é perda. Só sabe dar fruto na hora certa, ano após ano, com ou sem quem plante e cuide, com ou sem quem espere. Minha mulher tinha plantado aquela árvore no primeiro ano que a gente chegou na fazenda. Pequena, num saquinho de plástico preto, uma muda magra que não parecia que ia vingar. Ela tinha cavado o buraco, colocado a muda, batido a terra com as mãos e regado com uma lata velha. Essa árvore vai me sobreviver. Ela tinha dito naquele dia, com aquele sorriso de lado. Ela sobreviveu à minha mulher. Já tinha sobrevivido 3 anos sem ela. E ia continuar temporada após temporada, com ou sem mim. Coloquei a mão no tronco. A casca estava áspera, quente, real sob a palma. O tipo de coisa que existe de um jeito que não pede permissão, que não negocia, que simplesmente é. Fiquei assim por um momento. E algo que eu carregava há muitos anos. Algo que tinha o formato específico de uma estrada, que eu tinha seguido em frente quando não devia. E de um corpo encontrado dias depois. E de uma culpa que nunca foi embora de vez. Aquilo se mexeu dentro de mim de um jeito diferente. Não desapareceu, essas coisas não desaparecem, mas ficou diferente, mais leve. Como quando você carrega uma pedra por tanto tempo que já nem sente mais o peso. E de repente, alguém te ajuda a pousar ela no chão por um momento, e você sente a diferença nos ombros, e entende que o peso estava lá o tempo todo, mesmo que você tivesse esquecido. Tirei a mão do tronco, voltei para a varanda, peguei o balde, fui até o poço, tirei água, fui regar a mangueira. Não porque ela precisava. Estava chuvosa a semana anterior, a terra ainda estava com umidade suficiente. Mas porque era o que minha mulher fazia toda manhã, independente de ter chovido ou não. Era um ritual, não uma necessidade. Uma forma de dizer bom dia a alguma coisa que continuava viva. Despejei a água devagar no pé da árvore, vendo ela escurecer a terra seca da superfície.
O faísco veio farejar a água molhada, sempre fazia isso. Lá dentro, o feijão que eu tinha deixado de ontem ia precisar ser requentado. O trovão ia precisar ser buscado no pasto e trazido de volta. A cerca do lado norte ia precisar de atenção desde a semana passada. A vida da fazenda continuava, com todas as suas exigências pequenas e constantes, indiferente ao que tinha acontecido. E era isso também, eu compreendi naquela manhã. Era exatamente isso. A vida que continua não é crueldade, é estrutura. É o que te dá de volta o chão embaixo dos pés depois que a terra treme. Você acorda, você faz café, você cuida do animal, você conserta a cerca. E nesse fazer simples e repetido, você vai voltando. Não para o que era antes, nunca para o que era antes, mas para algum lugar que ainda é seu. 3 dias depois, recebi uma mensagem por intermédio do seu Benedito. Vinha da cidade. Não era de Geraldo, era da dona Lourdes. Dizia que Conceição estava bem. Que a parteira tinha acionado uma assistente social que trabalhava num programa do Estado e que havia uma rede maior do que se esperava disposta a ajudar. Um padre que conhecia um promotor da comarca vizinha, um promotor que não era amigo de Geraldo e que tinha interesse em justamente esse tipo de caso. Dizia também que Geraldo Peixoto tinha ido embora para Goiânia por tempo indeterminado. Negócios, disseram. Mas negócios que coincidiam exatamente com a chegada de um promotor na cidade, fazendo perguntas sobre dívidas e acordos forçados. Homem assim não foge, mas às vezes recalcula. Às vezes o custo fica alto demais e o orgulho cede para o instinto de preservação. Por enquanto ele tinha recuado. Eu dobrei o papel, guardei no bolso e fui terminar de consertar a cerca do lado norte. Mais 2 semanas se passaram. Numa tarde comum, de sol alto e vento fraco, o faísco latiu na porteira. Levantei a cabeça da cerca que estava trabalhando e olhei. Era a dona Lourdes, uma mulher pequena, de cabelos brancos e jeito firme, que descia de uma caminhonete velha, com o cuidado de quem já viu muita coisa e não tem mais pressa com nada. E do lado do banco do passageiro, descendo devagar, com as 2 mãos no batente para se apoiar, estava Conceição, sem a barriga. Eu parei o que estava fazendo. Ela atravessou o terreiro em direção a mim, e eu fui ao seu encontro, e quando chegamos perto o suficiente, eu vi o rosto dela, diferente do que eu tinha visto na estrada, diferente do que tinha visto à mesa naquela noite, diferente do rosto da mulher que tinha enfrentado o medo com as mãos na barriga e os olhos abertos no escuro. Era o rosto de alguém que tinha chegado do outro lado de alguma coisa muito grande, cansado, mas inteiro. Nasceu, ela disse, e sorriu. Aquele sorriso me chegou num lugar que estava fechado há muito tempo, não de tristeza, de ausência. O lugar onde a gente guarda a alegria alheia, que é uma alegria diferente da própria, mais limpa de algum jeito, mais desinteressada. Como está? Eu perguntei. Forte, ela disse. Gritou muito quando nasceu. A dona Lourdes diz que é bom sinal. É, eu disse. É menino, ela disse. 7,200. Nasceu bem. Ficamos parados um momento, os 2 no terreiro, o sol batendo de lado, o faísco farejando as calças dela com aquela familiaridade de cachorro que não esquece cheiro. Eu vim trazer uma coisa, ela disse. Abriu a bolsa que carregava no ombro e tirou um embrulho pequeno de tecido azul. Me entregou. Eu olhei. Abre, ela disse. Abri devagar. Dentro havia um terço. Simples, de contas de madeira escura, com uma cruz pequena no final. Exatamente igual ao que eu tinha pendurado na parede da minha cozinha, o da minha mulher, que eu nunca mais tinha rezado depois que ela foi embora, que ficava ali mais como presença do que como objeto de fé. Era da minha mãe, ela disse. É a coisa mais antiga que eu tenho. Eu queria que você ficasse com ele. Eu olhei para o terço nas minhas mãos. As contas de madeira estavam lisas do uso.
do toque repetido de mãos que rezaram muito ao longo de muito tempo. Tinha aquele peso específico das coisas que carregam história. Não posso ficar com isso, eu disse. Pode sim, ela disse. Você ficou com a coisa mais importante que eu tinha. Ficou na frente dela quando não devia. Esse terço fica bem com você. Eu fiquei olhando para o objeto por um momento. Pensei na minha mulher, que tinha o dela pendurado na parede e que rezava todas as manhãs antes do sol nascer, em voz baixa, com aquela concentração específica de quem está conversando com algo muito maior do que o dia que está por vir. Eu tinha parado de rezar quando ela foi embora, não por raiva, por vazio, porque reza é conversa, e conversa precisa de dois lados, e eu tinha perdido o lado de dentro quando perdi ela. Fechei o terço na mão. Obrigado, eu disse. Ela assentiu. A dona Lourdes, que tinha ficado de longe olhando sem interferir, se aproximou então, com aquele jeito de quem administra o tempo das emoções, com a mesma competência com que administra um parto. Vamos ter que ir, ela disse para Conceição. Depois me olhou. O menino é saudável e ela está bem amparada, tem gente cuidando. Fico feliz, eu disse. O promotor quer conversar com o senhor, ela disse. Quando puder ir à cidade. Vou. Ela assentiu. Voltou para a caminhonete. Conceição ficou um momento mais. Olhou para casa, para a mangueira, para o cerrado lá atrás. Como vai chamar o menino? Eu perguntei. Ela me olhou. Ainda não sei o nome todo, ela disse devagar. Mas o segundo nome vai ser Antônio. Aquilo chegou sem aviso, sem preparação. Do jeito que as coisas verdadeiras chegam, simples, diretas, sem enfeite, e por isso mesmo impossíveis de desviar. Eu não soube o que dizer. Ela não esperou que eu dissesse nada. Deu meia volta, atravessou o terreiro, subiu na caminhonete com a ajuda da dona Lourdes, e a caminhonete velha foi saindo devagar pela estrada de terra, levantando aquela nuvem baixa e vermelha de poeira que ficou suspensa no ar por um longo tempo depois que sumiu. Eu fiquei parado no terreiro. O faísco ficou do meu lado. Olhei para o terço na mão. As contas lisas, a cruz pequena, a madeira escura e quente do sol. Fui até a varanda. Sentei na cadeira de sempre. Abri a mão e fiquei olhando para o terço por um tempo, deixando o sol da tarde bater nele, vendo como a luz pegava nas contas de um jeito que parecia diferente a cada ângulo. Depois, devagar, sem decidir exatamente quando comecei, os dedos foram passando de conta em conta, e eu rezei. Não sei se estava certo, não sei se o jeito era o certo, se as palavras eram as certas, se o silêncio entre elas era o certo. Mas rezei do jeito que saiu, do lugar onde ficam as coisas que não têm mais como ser expressas de outro jeito, onde a palavra humana chega no limite e o que resta é só entrega. Rezei pela minha mulher. Rezei pelo filho que estava longe de um jeito que não era só quilômetro. Rezei por Conceição e pelo menino que ia se chamar Antônio como segundo nome e que não saberia por muito tempo o peso e a leveza que esse nome carregava. Rezei por mim, não pedindo nada específico, só colocando ali o que eu era com todas as falhas e com a coisa certa que eu tinha feito por fim e deixando aquilo ser o suficiente. O sol foi descendo, o cerrado foi mudando de cor. E lá embaixo, no pasto onde eu tinha deixado o trovão solto, ouvi os cascos dele se aproximando devagar, voltando por conta própria para perto da casa, como sempre fazia quando o dia chegava no fim. Eu me levantei, desci os degraus da varanda e fui ao encontro dele. Chegamos perto um do outro ali, no meio do terreiro, o cavalo branco grande e quieto à minha frente, os olhos escuros me olhando com aquela atenção calma que os cavalos bons têm. Coloquei a mão na testa dele. Ele baixou o pescoço levemente. Ficamos assim por um momento, o homem e o cavalo no terreiro, com o cerrado ao redor e o céu se enchendo de estrelas acima. Nenhuma palavra, nenhuma necessidade de palavra.
Só a terra embaixo dos pés, o vento que voltava fresco com a noite chegando e a sensação pequena, resistente, teimosa como mangueira sem dono, de que alguma coisa em mim que estava fechada tinha aberto. Não de par em par, só uma fresta. Mas fresta deixa passar luz, e às vezes luz é tudo o que um homem precisa para voltar a enxergar o caminho.